the money like magic. Let's go. Bem-vindos ao módulo número 10, e então este módulo, carteiras de criptomoedas e chaves privadas, vamos falar sobre o gerenciamento e proteção de chaves. As carteiras de criptomoedas são fundamentais no ecossistema das moedas digitais, servindo como um meio pelo qual os usuários interagem com as suas criptomoedas. A segurança dessas carteiras e, por extensão, das chaves privadas que elas contêm é crítica para garantir a segurança dos ativos digitais. Este capítulo explora o funcionamento das carteiras de criptomoedas, a importância das chaves privadas e as melhores práticas para o seu gerenciamento e proteção. O que são carteiras de criptomoedas? Uma carteira de criptomoedas é um software ou dispositivo físico que armazena as chaves públicas e privadas necessárias para realizar transações de criptomoedas. As carteiras não armazenam fisicamente as moedas, em vez disso, elas guardam as informações necessárias para acessar e gerenciar esses ativos no blockchain. Chaves privadas são sempre o coração da segurança da carteira. A chave privada é um componente crítico na segurança da criptomoeda, é um segredo criptográfico que permite ao proprietário acessar e gastar os seus ativos digitais. A segurança de uma carteira e dos ativos que ela controla depende inteiramente da proteção dessa chave privada. Tipos de carteira de criptomoeda. Tens as carteiras de software, que são programas de computador ou aplicativos móveis que armazenam chaves privadas de forma digital, embora convenientes, estão suscetíveis a ataques cibernéticos e malwares. Nas carteiras de hardware, são dispositivos físicos que armazenam chaves privadas offline, oferecendo um nível adicional de segurança ao proteger as chaves contra ataques online. As carteiras de papel é a forma mais básica de carteira, que envolve simplesmente escrever a chave pública e privada em um pedaço de papel. Enquanto estiver fisicamente seguro, o papel não é suscetível a ataques cibernéticos, mas também pode ter problemas, podes perder o papel, pode estragar. Já vamos falar também disso mais à frente. Vamos falar sobre carteiras em vários níveis, ok? Então, o gerenciamento e proteção das chaves privadas. No gerenciamento e proteção de chaves privadas, deves ter em consideração o backup regular, a segurança multifatorial, a educação sobre a segurança e teres algumas considerações de software e hardware, ok? No backup regular, deves fazer backups regulares de chaves privadas ou frases de recuperação, e esses backups devem ser armazenados em locais seguros e fisicamente separados para evitar a perda de acessos aos ativos em caso de falha do dispositivo ou desastre. Na segurança multifatorial, podes utilizar a autenticação de múltiplos fatores para acessar a carteira, combinando algo que tu sabes, que é uma senha, com algo que tu tens, um dispositivo de autenticação. Portanto, já vamos aqui explicar também mais à frente como é que funciona a segurança multifacional. Portanto, não há melhor maneira de descrever isto como é a combinação de algo que tu sabes com algo que tu tens. Em relação à educação sobre a segurança, deves ficar atento às ameaças comuns como phishing e golpes de engenharia social que visam roubar as tuas chaves privadas. Quais é que são as considerações de software e hardware? Então, deves manter o software da carteira atualizado e considerar o uso de carteiras de hardware para armazenar grandes quantidades de criptomoeda. Portanto, as seeds, também conhecidas como frases de recuperação ou mnemónicas de uma carteira Bitcoin ou outra, não é? Gerada numa Ledger ou outra carteira, são compatíveis com outras carteiras que seguem o padrão BIP39, ok? Portanto, essas carteiras têm um BIP, nem todas, mas algumas têm o padrão BIP39, que é o caso da Ledger, que é um método estabelecido para
a geração de chaves privadas a partir de uma frase mnemónica. Então a pergunta é: posso usar as seeds de uma hardware wallet em uma carteira de software? Por exemplo, a Exodus e a Trezor, que são carteiras que suportam o mesmo padrão BIP39. Portanto, as seeds podem ser importadas de uma carteira Exodus para a Trezor, permitindo-te acessar os teus fundos a partir delas. No entanto, é importante tratar a questão da segurança com muito cuidado. As seeds são praticamente a chave mestra de acesso aos teus fundos. Introduzir a frase de recuperação noutros dispositivos ou carteiras pode aumentar o risco de exposição a softwares maliciosos ou de violações de segurança. Deve-se utilizar essa prática apenas quando necessário e garantir que o ambiente onde a seed é inserida seja seguro. Então, se elas são compatíveis, qual é que é o risco e porquê? Então é assim, o principal problema com a digitação dessas frases de recuperação, que são as seeds, num computador ou qualquer dispositivo conectado à internet, é que isso pode potencialmente expor as tuas seeds a malwares, a keyloggers e a ataques de phishing. As hardware wallets são projetadas para manter as tuas seeds completamente offline, isoladas de qualquer conexão de internet, o que torna significativamente mais seguras. E então, se tu vais digitar as tuas seeds num dispositivo que tem acesso à internet, mesmo que por um momento, estás potencialmente a comprometer a única barreira que protege o acesso aos teus fundos. Portanto, isso porque, uma vez que a seed é conhecida por terceiros mal intencionados, eles podem recuperar e controlar todas as criptomoedas associadas a essa seed, resultando em perda total de fundos. Hardware Wallets, por outro lado, permite que confirmes transações e gerencies os teus fundos sem que a seed precise deixar o dispositivo, mantendo assim o nível máximo de segurança. Portanto, a seed é usada apenas em situações muito específicas, como a recuperação de carteira ou em uma nova hardware wallet, no caso de perda ou dano da original. É crucial manter a frase de recuperação segura e nunca expô-la a dispositivos conectados à internet, a menos que absolutamente necessário. E mesmo assim, assegurando que o ambiente seja o mais seguro possível. A prática de segurança máxima seria nunca digitar as tuas sheets completas num dispositivo conectado à internet. Então, sobre o padrão BIP39, a Ledger, a Trezor, a Exodus, a KeepKey suportam o padrão BIP39. O que é o BIP39? É o Bitcoin Improvement Proposal 39, portanto, para a criação, portanto, suportam este padrão BIP39 para a criação das suas mnemonic seeds, que é as frases de recuperação. Este padrão define o método para a geração de uma série de palavras que, em conjunção com o BIP32 para a hierarquia de chaves e muitas vezes o BIP44 para a estrutura das contas e endereços, permitem a criação de carteiras determinísticas onde é possível recuperar a totalidade da carteira e a partir dessas palavras, portanto, é tecnicamente possível usar as seeds de uma carteira em outra, que suporte esse mesmo padrão, permitindo assim a recuperação dos fundos noutro hardware ou software wallet compatível. Contudo, isso deve ser feito com cautela, pelas razões que já expliquei, e porque tens que ver a segurança do dispositivo, a exposição durante a importação e a integridade do software e hardware. Portanto, sobre a segurança do dispositivo, se o dispositivo onde a seed será inserida estiver comprometido, isso poderia resultar na perda de fundos. Sobre a exposição durante a importação, ao inserir a seed,
Deve-se ter a certeza de que ninguém está a observar e que não há câmaras ou dispositivos de gravação que possam capturar a informação. E sobre a integridade do software ou hardware, deves confiar na integridade do software da carteira ou da hardware wallet na qual estás a importar a seed, porque carteiras falsificadas ou manipuladas podem roubar as tuas informações. Portanto, a melhor prática é manter a seed tão privada e segura quanto possível, usando-a somente em dispositivos em que confias plenamente e somente quando for absolutamente necessário. Quando se trata de armazenamento a longo prazo de criptomoedas, hardware wallets como a Ledger, a Trezor, a KeepKey são recomendadas para uma segurança mais aprimorada, pois são projetadas para manter as chaves privadas offline e longe do alcance de malwares. Portanto, padrões BIP. Padrões BIP são os pilares da segurança e eficiência na gestão de carteiras de criptomoeda. O padrão BIP 39 é uma parte do conjunto de melhorias propostas para o Bitcoin e estruturas relacionadas. Aqui está uma explicação e comparação com outros padrões. O BIP 39, Mnemonic Code for Generating Deterministic Keys, portanto, este padrão refere-se à forma como as seeds ou frases mnemónicas são geradas. O BIP 39 define um método para transformar um número aleatório em um conjunto de palavras fáceis de lembrar que podem ser usadas para recuperar uma wallet inteira. Geralmente essas seeds têm entre 12 a 14 palavras, selecionadas a partir de uma lista específica de 2048 palavras. A seed pode ser convertida em uma seed binária, que é usada em conjunto com o BIP32 para gerar chaves privadas e públicas. O BIP32, que é portanto, a hierarquia determinística do wallet, portanto, este padrão descreve o método de criação de uma estrutura hierárquica determinística de chaves a partir de uma seed mestra. As vantagens do BIP32 é que permite criar muitos pares de chaves públicas privadas de maneira organizada e a partir de uma única seed, facilitando a organização e o backup das carteiras. O BIP44, que é o Multi-Account Hierarchy for Deterministic Wallets, portanto o BIP44 é uma extensão do BIP32, adicionando uma recomendação sobre como organizar as chaves em uma hierarquia previsível. Isso inclui a utilização de múltiplas contas dentro de uma única wallet, facilitando a segregação de fundos, por exemplo, em diferentes moedas ou para diferentes fins. Depois temos o BIP49, que é Derivation SIM, para o P2WPKH, que é o Nested in P2CH, baseado nas contas. Portanto, BIP49 foi proposto para resolver problemas de compatibilidade entre wallets antigas e o formato de endereço SegWit. Portanto, este padrão descreve como converter seeds BIP39 em chaves que suportam endereços do tipo Pay to Witness Public Hash, que é o chamado P2WPKH. O WPKH é o Pay to Witness Public Key Hash, que é o Nested in Pay to Script Hash, P2SH. Depois temos o BIP84, que é Derivation SIM for P2WPKH, baseado em contas. Portanto, o BIP84 é uma proposta semelhante ao BIP49, mas focada na utilização de endereços nativos SegWit, que é o BESH32, o que torna as transações mais eficientes e menos dispendiosas em termos de taxa. Quando falamos sobre segurança, sobre todos estes padrões BIP são considerados seguros, sendo importante para diferentes aspectos de administração de carteiras de criptomoedas. O que os torna seguros é o facto de que as chaves privadas nunca são expostas em um ambiente inseguro e que todos utilizam criptografia forte. A segurança também depende do correto uso e armazenamento das seeds e chaves privadas por parte do usuário. Portanto, do ponto de vista da privacidade e eficiência de transações, os padrões que suportam SegWit, BIP49 e BIP84 têm vantagens. Contudo,
O mais importante é escolher wallets que implementem corretamente estes padrões e que acomodem as tuas necessidades específicas quando, enquanto usuário de criptomoedas. Então, qual é que é a importância da segurança da carteira? A natureza descentralizada e irreversível das transações de criptomoedas significa que, uma vez que as chaves privadas são perdidas ou roubadas, os ativos associados a estas chaves são irrecuperavelmente perdidos. Por isso, o gerenciamento seguro das chaves privadas e das carteiras de criptomoedas é fundamental. A diferença fundamental na responsabilidade pela segurança entre os fundos guardados em um banco tradicional e os guardados numa carteira de criptomoedas reside no modelo de custódia. Portanto, nos sistemas bancários tradicionais, o banco age como o custodiante do teu dinheiro. Isso significa que a responsabilidade pela segurança do teu dinheiro, até certo ponto, é do banco. Em caso de fraude ou roubo, existem mecanismos como seguros ou regulamentações financeiras que podem ajudar a recuperar os fundos perdidos ou roubados, dependendo do caso da jurisdição. Por outro lado, no mundo das criptomoedas, o modelo de autocustódia, onde cada indivíduo é responsável por manter a segurança dos seus próprios ativos. Portanto, isto é feito através da gestão de chaves privadas ou seeds, que são essencialmente a única forma, a única maneira de acessar e transacionar os teus fundos em blockchain. Além disso, esse risco de roubo digital é uma realidade. Portanto, técnicas de engenharia social, phishing, malware, ataques a exchanges de criptomoedas são formas comuns pelas quais os atacantes tentam roubar as chaves privadas aos seeds. A falta de regulação e proteção comparável à de sistemas bancários significa que, na maioria dos casos, é extremamente difícil recuperar fundos perdidos ou roubados no espaço cripto. Dada esta realidade, é crucial para os detentores de criptomoedas adotar práticas seguras de gestão dos seus ativos, tais como o backup de seeds, utilizar a carteira de hardware, a educação, verificações de segurança, entre outras. Então vamos falar aqui sobre todas elas, aqui assim, mais, como quem diz, olha, leva. A gente mais à frente vamos sempre aprofundar, quando falamos num tema, falamos assim mais resumidamente e depois vamos aprofundando mais as coisas para interiorizar de uma forma melhor. Então, porque é que é crucial adotar práticas seguras de gestão de ativos? Por exemplo, o backup de seeds serve para guardar a múltiplas cópias de seeds em locais seguros e físicos, longe dos potenciais hackers. A utilização de hardware para armazenamento a longo prazo. As carteiras de hardware oferecem uma camada adicional de segurança, mantendo as chaves privadas desconectadas da internet. A educação também é muito importante. As pessoas estarem cientes das últimas táticas de phishing e golpes online pode ajudar a evitar armadilhas que são mais comuns. Também temos as verificações de segurança, também a utilizar a autenticação de 2 fatores e diferentes camadas de segurança para acessos online. Assim, embora a possibilidade de ter controle total sobre os teus ativos seja um dos apelos das criptomoedas, vem com a responsabilidade de assegurar a sua proteção. Portanto, vamos aqui avaliando a probabilidade de quebra de seeds criptográficas de carteiras blockchain. Qual é que é a probabilidade de alguém conseguir quebrar as seeds criptográficas de uma carteira blockchain? Se tu metesses lá seeds ou calhas, será que ias conseguir abrir uma carteira? Será que esse processo era fácil? Vamos avaliar então aqui a probabilidade de quebrar seeds criptográficas de carteiras em blockchain. Portanto, a probabilidade, toma atenção e vê como isto é interessante, a probabilidade de inserir uma combinação aleatória de seeds e acidentalmente abrir uma carteira existente é incrivelmente baixa.
Para uma seed padrão BIP 39 de 12 palavras, reparem, nem estou a falar de 24. Isto foi umas contas, eu pedi a uma EA para me fazer a conta, portanto, combinar as 12 palavras de uma possível carteira com todas as combinações possíveis, uma vez que há 2048 palavras, quantas combinações possíveis é que existiam? E então a conta deu 5 quinquilhões de combinações distintas. Eu nem sei quanto é que tem 5 quinquilhões, aquilo tem muitos zeros. Portanto, na escala de 1 a 100, eu pedi também para a EA me dar, na escala de 1 a 100, qual é que era a probabilidade de se conseguir meter ao calhas umas seeds e abrir uma carteira, e a resposta foi que a probabilidade é tão próxima do zero que é praticamente insignificante, portanto, e não vai aumentar de forma perceptível mesmo que o crescimento de número de carteiras vá aumentar, é mesmo próximo do zero. Portanto, isto é devido ao facto de que o espaço total de possíveis combinações de seeds é astronomicamente grande, ok? Portanto, e depois perguntei, então quanto tempo seria necessário para conseguir descobrir como as seeds ou calhas é uma carteira? E então, o tempo que seria necessário para descobrir uma série de palavras que iam abrir uma carteira, mesmo que tu tivesses um computador que conseguisse fazer bilhões de tentativas por segundo, portanto, isto era, repara, tu nem sequer tens um computador que faz bilhões de tentativas por segundo, mas mesmo sendo 12 palavras apenas, em vez de 24, ok? Quanto tempo é que seria necessário para descobrir uma série de palavras que iam abrir uma carteira, mesmo com um computador que faz bilhões de tentativas por segundo? Portanto, para começar, está além das nossas capacidades de processamento atual, acessíveis, e à maioria das pessoas ou organizações ter um computador que faça bilhões de tentativas por segundo. Mas se fosse possível ter um computador assim, eu apenas considerei uma seed, volto a dizer, com 12 palavras, não calculei com 24 palavras, mesmo assim levaria um tempo além da compreensão humana. Tu nem consegues compreender, era tanto tempo que tu nem conseguias compreender. Portanto, isso foi dar muito mais do que a idade do universo, repara, que é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Portanto, nem sequer consegues compreender o tempo, mesmo só com 12 seeds, mesmo com o computador a fazer bilhões de operações por segundo, e a levar tipo, isto vai além da compreensão humana e da idade do universo, que é de 13,8 bilhões. Era além disso, portanto, sendo assim, mesmo que alguém tentasse usar máquinas extremamente poderosas para percorrer todas as possíveis combinações de seeds, o processo levaria tantos séculos que na prática as wallets permanecem seguras contra esse tipo de ataques. Agora imagina se a pessoa usar 24 palavras, ok? Imagina que essa pessoa ainda vai trocar as suas seeds de vez em quando, vai renovando, e outros processos de camadas de segurança adicional, porque só as seeds em si já estão seguras, porque é mesmo impossível. Seria uma grande sorte, tipo, era mesmo preciso ter uma grande sorte. Portanto, este entendimento sobre a dificuldade de conseguir acertar nas seeds, mesmo com uma grande capacidade de processamento de um computador que faz bilhões de processamentos por segundo e mesmo apenas com uma chave de 12 palavras, como tu vistes, vai além da compreensão humana o tempo que a pessoa ia demorar até descobrir uma única seed, existem milhões delas, milhões de carteiras, até descobrir uma que abrisse uma carteira, ia demorar uma eternidade, e até se calhar até podia ter o azar de abrir uma carteira que está a zero. Portanto, este entendimento reforça
a segurança providenciada pela criptografia em blockchain e a confiança que podemos ter nos métodos de geração de seeds BIP e 39. A vastidão numérica das combinações protege as seeds de acessos indesejados. E então, computador quântico vs padrões BIP. É assim, os computadores quânticos representam uma evolução promissora na computação, com o potencial de resolver problemas que são praticamente impossíveis para os computadores clássicos. Eles operam com base em qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente através do fenómeno da sobreposição, permitindo que realizem cálculos em paralelo. Em teoria, um computador quântico suficientemente poderoso poderia quebrar algumas das criptografias que protegem as wallets de criptomoedas, como o algoritmo de curva elíptica, usado para gerar chaves públicas e privadas. Porém, em relação às seeds do padrão BIP39, ainda não está claro como um computador quântico se ia comportar. A maioria das blockchains e criptomoedas está protegida por criptografia que ainda não são consideradas vulneráveis a ataques quânticos. No entanto, é importante estar atento a progressos de computadores quânticos e à comunidade de criptomoedas, e a comunidade de criptomoedas já está ciente dessa possível ameaça futura, mas já existem pesquisas e desenvolvimentos em curso para criptografia pós-quântica, que visa desenvolver novos algoritmos que seriam seguros mesmo diante dos avanços de computação quântica. No momento, os computadores quânticos ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento e não possuem capacidades de processamento suficiente para quebrar a criptografia utilizada em blockchains. No entanto, este é um campo de pesquisa ativo e potencialmente disruptivo, então é fundamental manter uma vigilância contínua e preparar-te para a migração para criptografias pós-quânticas quando for necessário. Portanto, embora os computadores quânticos possam eventualmente apresentar um risco para a segurança de carteiras criptográficas, até ao momento não possuem uma capacidade para esse tipo de tarefas e os padrões de segurança atuais permanecem sólidos. Portanto, em um módulo mais à frente vamos falar também sobre computadores quânticos. Conclusão: as carteiras de criptomoeda e as chaves privadas são elementos essenciais na utilização de ativos digitais, atuando como a ponte entre os usuários e os seus ativos na blockchain. A implementação de práticas de segurança robustas no gerenciamento dessas carteiras e chaves não é apenas recomendada, é necessária para proteger os investimentos em criptomoedas contra perdas e roubos. Com a adoção crescente de criptomoedas, a conscientização e a educação sobre a segurança de carteiras torna-se cada vez mais importante, ok? Vamos então clicar no retângulozinho para passar ao próximo vídeo, que será o número 11. Até já! I'll make the money like